Boa noite. Hoje mais uma live com um tema bastante especial, ansiedade infantil. Quais sintomas, quando procurar ajuda. Boa noite, Jamile. Dê um feedback, Jamile, como é que está a voz, a imagem. Hoje estamos com a convidada especial, Fabiane. Já já estou aguardando ela aqui entrar na live para a gente dar início. Pronto, Fabiane já está por aqui. Fazer o convite. Oi, oi! Oi, boa noite. Vou começar um pouquinho para não ficar cortando. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? E você, como é que está? Tudo jóia, tudo bem. Estava falando com o pessoal que hoje a gente vai estar falando de um tema muito importante, ansiedade infantil. Então, Isso. para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Sou Ana Borges, psicóloga. Estou com esse projeto de lives com temas diferentes, convidados diferentes. E hoje estou tendo o prazer de tê-la você aqui como minha convidada para a gente falar desse tema muito especial que é a ansiedade infantil. Muitos pais, muitas pessoas ficam na dúvida se crianças sofrem de ansiedade. Sim, muito Né? E importante esse tema. aí eu quero que você se apresente para a gente depois dar início ao nosso bate-papo. Certo, tudo bem. Então, meu nome é Fabiana, né? Como ela apresentou. Eu sou psicóloga, especialista aí na abordagem cognitivo-comportamental. Atendo o público infanto-juvenil. Meu foco de trabalho são nas habilidades emocionais, né? Trabalhando aí Uhum. justamente com, auxiliando essas crianças a lidarem com os seus medos e os seus anseios diante, né? A Sim. partir da inteligência emocional para manejar, né? Essa situação. Então, Que já tem um ótimo. tempinho aí nesse caminho com atendendo crianças. Já trabalhei também em outras políticas públicas, né? Então, meu público com crianças foi desde a formação. E aí eu tenho me identificado bastante agora com o medo e a ansiedade. Ah, que joia. Então, o que a gente sabe sobre ansiedade, né? Que a ansiedade é tudo aquilo que nos traz medo de algo que está para acontecer. E Isso, com isso. a criança não é diferente, apesar de muitas pessoas acharem que crianças não sofrem de ansiedade, que para a criança tudo está normal, tudo está lindo, maravilhoso, que criança não sente raiva, tristeza, dor, medo, nada. Só É, que, infelizmente, no dia a dia a gente sabe que isso é bem diferente. com certeza. E apresenta muito, né? Na verdade, o que ocorre é que muitas crianças elas não têm a sua voz, né, para expressar Sim, algumas emoções. É por isso que algumas vezes alguns, né, pais e ou cuidadores acabam não identificando o que seja, né? Se realmente a criança apresenta aquele sintoma. Apesar de que nós, seres humanos, sempre nos deparamos, né, com as dificuldades do dia a dia para a nossa sobrevivência, diante de diversas situações, né, que nos colocam em ameaça e no perigo. E com a criança não é sim. diferente, né? Principalmente aí com a criança que está em fase de desenvolvimento e que muitas delas não conseguem expressar o que está sentindo.
E a partir do seu comportamento é que vai, né, ali interpretar os sentimentos e as emoções e também aparecer aí diversos sintomas, né, de ansiedade, porque a ansiedade ela também vem aí com sintoma e tem vários tipos de ansiedades associadas, né? Sim. Então, o nível de ansiedade patológico ela pode trazer um grande prejuízo na infância, né? No decorrer da vida da criança, tanto no âmbito Uhum. social, familiar e também educacional, né? Muitas vezes aí as crianças Exatamente. têm essa dificuldade no início do ano, né? De conseguir ficar na escola, justamente porque vem apresentando aquela sensação, né? De separação de Uhum. deixar, né, os pais e ter que ficar na Sim. escola em um ambiente que às vezes é desconhecido para ela. Então, nesse momento aí já a gente já consegue abranger a ansiedade de separação, né? Que muitas vezes os pais não conseguem perceber que isso seja uma ansiedade, né? Às vezes Sim. aí fala, não, é uma questão de adaptação, mas a criança ali está em adaptação, mas também está com sintomas de ansiedade e, em consequência, também o medo, né? O medo do desconhecido, de estar ali O dentro daquela medo, escola. o medo do que ela vai encontrar lá, porque ela vai sair do seu ambiente familiar e vai para um ambiente de pessoas que ela não conhece, que ali é o seu primeiro contato. Isso. E Muitas vezes. muitas vezes essas crianças começam a desenvolver alguns sintomas e que os pais, não tendo aquele olhar atento, não enxergando, não vendo que é um comportamento diferente, aí associa uma birra. Ah, porque a criança está com birra, a criança tá mal criada, vou colocar de castigo, sendo que ela está ali precisando de uma atenção muito especial voltada para ela. Sim, sim. Justamente a birra já vem também associada à emoção aí do medo, né? Da Sim, birra, da raiva, principalmente, né? Quando gera birra é por conta de uma frustração. Em algumas das vezes, então vai gerar, além dessa ansiedade do medo, também da raiva vai estar presente. E com lembrando certeza. que, e lembrando que, né, então os fatores biológicos também aí estão presentes, né? Alguns pais acham que as crianças não herdaram deles a ansiedade, né? Mas existe sim os fatores aí aproximadamente, né? Tem uma estimativa de 50% que essas crianças podem herdar deles, além desse fator genético, e tem o fator ambiental, que é a partir de alguns outros Exatamente. comportamento de algumas outras situações que a criança vai ter aí, apresentar, na verdade, a ansiedade. E algumas vezes, né, a ansiedade, ela vem associada também a algum outro transtorno, né? Porque tem Sim, ansiedade, todos nós temos ansiedade, né, natural, é importante, faz parte, que de certa forma é uma antecipação do futuro, é um alerta para todos, uhum, né, em relação ao perigo, e a ansiedade, ela, de certa forma, vai estar ali para dizer que algo não está bem, que alguma coisa, alguma situação precisa ser resolvida. Então, na verdade, chamamos aí de um sintoma, né? E quando passa a prejudicar o dia a dia dessas crianças, aí sim a gente pode caracterizar como uma ansiedade patológica, né? Com essa persistência de alguns meses, né? A partir de um mês, diante uhum. de alguma situação que ocorreu, né? Com essa criança, algum fator que veio a acontecer e que gerou aí a ansiedade patológica, né? Exatamente. E aí é nesses sinais que chega aquele momento de você procurar ajuda, dos pais procurar ajuda. Porque sozinho eles não vão poder lidar com aquela situação. E uma vez não cuidada, não tendo uma atenção voltada para aquele momento, futuramente pode gerar uma outra complicação, chegando até uma depressão, algo mais sério. Isso. Até porque, assim, a ansiedade, ela pode vir aí de fatores que realmente
acontece dentro do próprio ambiente familiar, né? A forma que a criança lida com os pais, que os pais, né, fazem a intervenção ali, a educação mesmo desses filhos, Uhum. às vezes apresenta por conta de, né, de uma dificuldade em lidar com o próprio irmão dentro de casa. Então, são Sim, alguns pontos importantes, né? E quando vem a acontecer de chegar a esse ponto de que esses pais, né, não estão lidando com a situação, de ver que a partir da ansiedade, né, que às vezes tem uns que não conseguem ainda identificar que seja uma ansiedade, eles trazem para a gente no consultório, né, uma queixa, mas não necessariamente dizendo que é uma ansiedade. sim, Então, verdade. aí é o que é importante ter essa observação, como você mesmo disse no início, às vezes vai dizer, que é uma birra por conta do comportamento, de não querer ficar na escola, no Sim, ambiente, né? Então, o que é importante ficar em alerta aí, quando a criança está apresentando aí os sintomas de ansiedade, que se caracteriza o patológico, é justamente a criança começar a se esquivar de ir para algum ambiente que foi o causador, né, de algum uhum, trauma, de alguma situação que veio a deixar ela, né, gerando algum sentimento de medo, de insegurança, que a ansiedade ela vem decorrente, né, a esse processo, a antecipação do exatamente. futuro, a insegurança. Então, muitas vezes a criança ela vai ter essa esquiva, né? De muitas Uhum. vezes não querer falar sobre o assunto, né? Quando algumas situações acontecem que alguém comenta sobre algo, a criança vai ficar de alguma forma, ter um comportamento ali dificultoso, na verdade ela vai de alguma forma ou se esquivar ou usar, né, de um outro ambiente para não estar presente, não estar ali ouvindo. Algumas delas são espertas e acabam dizendo: a gente pode falar de outro assunto? Não quero falar disso. Verdade, Né? com Então, assim, certeza. elas não sabem que estão ali com ansiedade, mas que alguma coisa está acontecendo com elas e que precisam, de certa forma, uma atenção maior, uma atenção de quem está Uhum. próximo a ela, né? Esses pais, né? Isso. Alguns cuidadores. Muitas vezes, no âmbito escolar mesmo, alguns professores acabam conversando com esses pais, né? Mostrando e identificando. Por isso que é importante esse auxílio aí também da escola, né? Da educação, estar Sim, com sempre certeza. em alerta, porque eles também passam muito tempo com as crianças. Então, alguns momentos de ansiedade, a criança vai apresentar lá, na escola, né? Exatamente. Aí vai Até mudar o mesmo porque, comportamento. como a gente mencionou no início, algumas crianças elas já saem do convívio familiar para ir para esse outro ambiente. E em Isso. casa tinha aquela super proteção, a atenção toda voltada para elas. E aí houve essa retirada. Vamos, agora você vai passar um período em poder de outras pessoas lá na escola. Lá o professor não vai ter atenção voltada só para ela, afinal tem outras crianças. E aí é onde ele fica, eu estou sendo abandonado, eu estou com medo de ficar só. E meus pais, onde estão? Será que meus pais vão me abandonar aqui? Isso, de fato, né, acontece justamente por essa ansiedade aí de separação, né, que ocasiona. Por isso que em alguns momentos é interessante esse acompanhamento desde o início, porque tem crianças que vão para a escola desde o berçário, né? Então, por mais Sim, que tenha os momentos, né, do medo de estar ali, né? Mas assim, se persistir, porque tem muitas crianças que passam o ano todo tendo dificuldade de ficar na escola, né? Se a criança chora todos os dias, durante todo o ano, então tem alguma coisa ali. algo para ser investigado, Ela está dizendo a partir do comportamento dela, né? Então, por isso que é com importante certeza. aí ter essa visão diferenciada, né? A escola nos dá aí também um apoio muito grande, porque tem muitos pais também que não conseguem, além de identificar, não conseguem, de certa forma, aceitar que necessariamente seja um Uhum. fator.
ali um sintoma de ansiedade. Como você mesmo diz, eles vão recorrer a um momento de birra, não vão identificar, de certa forma, que seja o fator ansioso para essa criança, né? Sim. E tem até uma pergunta aqui no WhatsApp: como evitar que a criança desenvolva uma ansiedade? Como evitar? Na verdade, assim, ultimamente, a ansiedade, ela tem um nível muito grande aí chegando para os nossos consultórios, né? Na maioria das Uhum. vezes, né, toda a população mundial aí, tem 80% do mundo aí com ansiedade, né? Vai depender, como eu falei no início, 50% fator genético e 50% ambiental, né? Por mais Aham. que, né, a gente tenta prevenir, de que forma, né? Vai identificar se na família não apresenta ninguém com aquele tipo de comportamento, né? E a criança, porque o que acontece com a criança longe dos olhos, né? Dos pais, como Sim, por exemplo na escola, ou quando fica com outra pessoa, né? Um cuidador. Então, nem sempre esses pais vão estarem ali 100% prevenindo que essa criança não tenha ansiedade, né? Então, o que é importante é justamente quando a criança apresenta é, ansiedade diante de um nível de não querer esperar, ter a dificuldade de esperar o momento dela, porque ela quer antecipar tudo a uhum, todo tempo, não querer, né, dormir só às vezes no quarto. É importante investigar, porque às vezes nem, não necessariamente existe, né, esse medo sim, extremo, né, mas o que é importante, porque por trás desse comportamento infantil vai ter algo a dizer, né? Se a criança persiste em estar sempre ao lado de alguém com esse medo, com essa dificuldade de estar longe, né, do adulto ali, é porque alguma coisa ela quer dizer diante disso, né? Então, uhum, quando essa criança tem essa ansiedade com frequência, principalmente essa questão de não saber esperar, é importante que os pais eles consigam fazer essa mediação. Ter muita paciência é um fator primordial, né? Porque estamos vivendo em um mundo que veio assim, estava bastante acelerado, né? E a sim, ansiedade já faz com o nosso organismo justamente isso, acelerar o tempo todo. Porque é que nós, psicólogos, né, sempre quando aham, vamos falar algo, né, e abordar para alguma criança, justamente para que ela desacelere, né? Existem com certeza. muitas técnicas aí para que essas crianças elas consigam prestar atenção, né, na própria respiração, porque diante a correria, diante a vida Uhum. corrida, que às vezes não é da criança, e sim do adulto que está por trás da criança, e necessariamente essa criança também precisa estar dentro do tempo do adulto. E vai Sim, gerando. às vezes é. E assim você falou em um ponto, e aí eu me recordei de uma rotina que os pais criam para as crianças. É aula de inglês, é aula de balé, capoeira, é escola, é aula de dança. Então, assim, acaba ocupando todo o tempo da criança com atividades do adulto e deixa a criança sem nenhum espaço de tempo para ele ser criança. E aí Isso, é onde gera mais ansiedade pelo medo dele não dar conta de tudo aquilo. Porque muitas vezes tem até algumas atividades que ele nem tem empatia, não gostaria de estar realizando, mas por obrigação dos pais estão ali. E aí gera, outro dia mesmo eu fazendo acolhimento de uma mãe, e aí ela relatava que com a filha de 9 anos, ela não podia nem falar assim, ó, daqui a 8 dias nós vamos fazer uma viagem. Porque a criança, a partir daquele momento, não dormia mais, não comia, era naquele, já chegou
que dia é, que hora a gente vai viajar, já chegou o dia, então assim, aí ela até falou assim, agora quando a gente vai viajar, eu só digo no dia, na hora. Porque se eu falar antes, leva 8 dias sem dormir. Verdade, isso acontece com muita frequência. É justamente porque, né, falou há muito tempo antes, tem muitas crianças que têm a dificuldade de esperar, é por isso que o adulto Uhum, precisa ir, né, ensinando essa criança a ter calma e a esperar. Não, a criança não vai sim, aprender sozinha, se esse adulto não ensinar. exatamente. E aí a criança com essa rotina sobrecarregada, né? Como você disse, todos os dias da criança ela vai ter uma ocupação. E pode ser que um dia não Uhum, dê tempo ela chegar a realizar alguma atividade, ela vai automaticamente ou se frustrar, ou se cobrar demais, né? Ou, ou competir, querer competir com o próprio colega, né? Que algumas vezes sim, acontece. Quem é que faz mais atividades extracurriculares, né? Durante a semana. Tem também essa questão. E às vezes os pais, por estarem tão ocupados, né, recorrem a essa terceirização, né? Isso, sim. assim, não quer dizer que totalmente está errado, mas assim, a sobrecarga para a criança é um fator primordial para o desenvolvimento da ansiedade. Exatamente. E até mesmo quando você mencionou aí de competição, atividades extracurriculares, muitos pais não conversam com as crianças que nessas competições tem o ganhar e o perder. Um sempre vai ganhar e o outro vai perder. Então, assim, às vezes a criança não está preparada para perder. E aí ela quer fazer de tudo, o possível e o impossível, para que ela sempre saia ganhando. E quando Isso, perde, vem a frustração. é Vem a justamente. frustração do perder. E aí, mais um problema que gera essa ansiedade na criança. Isso, porque na verdade também já vem do fator de justamente de trabalhar essa inteligência Sim, emocional na criança, né? De ensinar exatamente. para ela que faz parte ela ter a frustração, né? Natural que dentro de um jogo nem sempre ela vai ganhar, né? Vai ter dois Sim, momentos, por isso que é um jogo, um vai ganhar e o outro vai uhum, perder, né? exatamente. Na maioria das vezes, realmente, as crianças não querem perder, né? E já outras Uhum, automaticamente já têm na ponta da língua de dizer o importante é competir, é estar aqui, sim, né? O uhum, importante é estar no meu ambiente com meus colegas, não necessariamente ganhar. E assim, alguns locais, né, de atividades extracurriculares, eles já abordam isso, né, para as crianças, quando tem as competições, né, e falam, aqui ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, né, aqui todo mundo vai competir, todo mundo é igual. Quem chegou primeiro, quem chegou por último, todo mundo vai comemorar, uhum, justamente sim, para trabalhar aí o nível de frustração dessa criança. Porque não necessariamente vai ter medalha ou troféu só para um, dois ou sim, três, e sim para todos, né? Então já vem aí, exatamente. de certa Eu forma, vi mesmo. uma coisa bonita de uma escola que fez uma competição. Só que no final todos ganharam uma medalha, porque não teve essa questão de um ser melhor do que o outro. Ali o professor quis mostrar que todos são iguais. Isso, justamente, né? Então, e nem sempre isso acontece, né? A gente vê Sim, hoje, porque assim, já está dentro dos currículos aí, educacionais, que precisam trabalhar essa habilidade socioemocional das crianças, né, na escola. sim, E automaticamente os pais também conseguindo dentro do ambiente familiar, ensinando, tendo essa educação emocional, né? Porque às vezes o que acontece? Tem pais que não sabem, mas é importante buscar conhecimento, né? Buscar informação do profissional, buscar ler livros, porque as crianças que tínhamos, né, há 5 anos e há 10 anos atrás é totalmente diferente das de hoje, né? Então, assim, exatamente. a cada ano vai modificando o tipo de comportamento, vai modificando. As crianças, elas estão em uma era
né? Justamente, totalmente, na maioria das vezes, mais digital, né? Então, É, aí agora que chegou as atividades escolares que são online, tem umas que dizem, eu não estou conseguindo me adaptar, né? Só que tinha crianças que passavam, na maioria do tempo, com o celular na mão, ou com, né, assistindo a TV ou jogando, e isso faz parte, fazia parte delas antes, né? Essa é uma uhum, questão de quê? De rotina, de sim, precisar cumprir com o cronograma, precisar tirar, fazer as provas, né? De certa forma, estar uhum, ali cumprindo com aquilo ali que seja de responsabilidade delas. Então, o que a gente vem percebendo é que algumas crianças têm tendo essa dificuldade, sim, de fato, algumas, mas outras que já tinham muita facilidade em ter a tecnologia, né, na sua palma da mão, elas vêm dizendo ao contrário, que não se adaptou à rotina, né, por conta da cobrança, porque precisa realmente, é, né? porque agora ela estar com o celular, ela tem que estudar com o celular. E antes ela brincava, passava a E maioria do tempo ali jogando, nas redes sociais, falando com os colegas. E agora é uma responsabilidade de estar com o celular em mãos, porém tendo que fazer uma atividade. E aí entra um ponto muito importante, Fabiana, que eu sempre falo, é a criação de rotinas das crianças. sim, Toda criança tem que ter uma rotina, né? Tem que ter a rotina de horário de acordar, de estudar, de brincar, de estar com o celular, porque muitas vezes, quando você cria uma rotina, e aí você também se depara com a criança que pode chegar para você e dizer assim, mas por que na minha rotina eu tinha um horário para ficar com o celular e agora eu posso ficar a tarde toda? Porque ele não entende que ele está em aprendizado, ele está isso. estudando. Isso, né? A rotina é fundamental, né? Aí existem muitas mães realmente dizendo, né, trazendo nessa dificuldade agora de estar com as Sim, crianças em tempo integral em casa, né? E o que eu sempre abordo também é essa importância da rotina, até para a criança entender que vai ter um momento que os pais também estão dentro de casa, mas também estão trabalhando, né? sim. E existir esse respeito por aquele momento. Claro Com que vai ter certeza. algumas situações, alguns imprevistos, né? Mas para as crianças entenderem que tudo tem um tempo. E é por isso que gera ansiedade. Se não organizar esse tempo, a criança vai achar que precisa fazer logo, que não quer Com esperar, certeza. né? Não quer Verdade. quer que seja naquele momento, e aí se não, né, não quer esperar o dia, não quer esperar o horário, e isso desorganiza ela, né? E deixa Sim. realmente, de certa forma, com um nível de ansiedade muito grande, tendo aí existindo apresentando algumas manias mesmo, né? Ou de roer unha, né? De começar a ter Que é, apresentar algumas escoriações no próprio corpo por sim. conta, né, desses comportamentos. E você tocou aí no roer unha. Muitos pais acham que isso é uma mania, que é uma coisa feia, é um gesto, uma coisa que a criança aprendeu e tem que deixar. Porém, é um sinal de Sim. alerta para os pais. Um sinal de alerta, principalmente quando a criança rói unha até chegar, né, na carne mesmo, A né? carne. Existe muitas crianças com esses sintomas, né, que de certa forma chega a ser uma mania, né, mas em relação com um transtorno, né, que decorrente da ansiedade, a criança achou ali, né, uma forma de enfrentamento para ela, que foi um enfrentamento não não adequado diante, né, ao manejo aí, mas é um comportamento Uhum. para chamar a atenção de que algo não está bem, né? Que damos o Sim, nome da onicofagia, né? Onicofagia, isso. que é o roer Correto. essa unha até chegar a carne, e alguns pais acabam, né, dizendo que é para coloca algum esmalte, alguma coisa para fazer com que a criança pare de roer.
Mas não Uhum. necessariamente é só aquela mania relacionada ao gostar de roer, mas o que está por trás desse roer unha, né? Então, Sim, é um sintoma, a criança está apresentando ali um sintoma por aquela com mania. certeza. Tem um outro hábito também que muitos pais, inclusive quando eu estava na faculdade, chegou no estágio e assim, a mãe relatava: a minha filha é muito quietinha, é tão comportada que só fica dentro do quarto. Não me dá trabalho nenhum. Criança ficar só no quarto sem querer interagir, isso não é normal. Não. São essas crianças aí que mais desenvolvem, né, alguns sintomas patológicos, né? Porque as crianças que têm um perfil, né, mais hiperativo, né, impulsivo, elas Uhum, estão chegando e dizendo o que elas querem, né? Por com mais que, certeza. né? E essas outras crianças que são mais inibidas, né, mais tímidas, que têm dificuldade de expressar o que está sentindo, aí que cabe ao adulto é justamente estar sempre em alerta com essa criança, porque nem sempre ela vai dizer o que ela está sentindo, né? Ela vai, a partir do comportamento, expressar, né, alguma situação e que esse adulto precisa ali ter uma atenção maior. Esses pais também terem uma atenção maior, né, para essa Com criança. certeza. Porque por trás, justamente, por mais que eu digo por trás de um comportamento sempre existe algo, algum fator, algum sintoma. Só que nesse comportamento aí, dessa criança que não está apresentando, né, um momento, por exemplo, de birra, algo que chame a atenção, e sim que Uhum, goste de ficar muito sozinha, né, que não sente falta muito das pessoas, então se deixar ela num sim, canto, ela vai ficar sem reclamar. Então, isso aí é um fator importante, né? Justamente para estar em alerta com esse tipo de comportamento. com certeza. E nós conversamos até agora, né, essa questão das crianças estarem em contato, né, sempre com os pais, mas a gente também sabe que tem aquelas crianças de pais separados. Sim, Né, de pais separados e que, assim, às vezes até mesmo durante a gestação, desde novinhos, muitas brigas entre o casal, até chegar ao ponto da separação com eles já maiorzinhos, né, 6, 7 anos, 8 anos. E aí eles começam a desenvolver vários sintomas. E aí isso. alguns pais não se atentam para isso. Eles estão tão atentos, tão assim, focados no problema deles, que Que esquecem esquece da da criança. criança. Que esquece da criança. E aí, quando vai, às vezes, tratar a criança, já está em um nível, né, bem maior, né? Que tenha mais Sim. dificuldade aí de ter essa mediação. Mas não quer dizer que ela não vai ser mediada, né, dentro do processo terapêutico, né? Ela vai Sim. demorar um pouco mais, né, de que outros que deu início, né? Lá atrás, por exemplo, quando os pais identificaram, que é o que ocorre Uhum. de um processo de separação, né? Quando existe aí dois adultos, têm os seus problemas e precisam se separar, a criança, Uhum. né, de certa forma, ela já está sofrendo, né? Sim, Ela já com começa certeza. a sofrer, né? Então, é de grande importância ter uma atenção, porque, né, a criança pode apresentar alguns, alguns comportamentos, né, de agressividades, e alguns pais não identificam que esse tipo de comportamento seja por conta ali, né, de um comportamento do adulto que ocorreu, né, e esse tipo de transtornos na criança. A ansiedade, Uhum. né, a agressividade, ou vem a questão a desenvolver outros sintomas, né, como a depressão, por exemplo, às vezes ocorrem também por conta da separação. E aí, o fator de grande importância é que fique em alerta. E desde o início que existe ali a decisão, né, do término de um relacionamento, Uhum. necessariamente é importante que a criança ela seja acompanhada, até para ela entender,
né, o que está acontecendo. Porque nem todo adulto vai falar para a criança, né? Tem uns que Sim. realmente não dizem para a criança que eles estão terminando, que eles estão separando, né? E é Uhum. importante que digam, né? Da forma que a criança vai entender, né? Só tira a criança da casa, né? Ou se muda, vai para outro lugar. A criança, ela precisa saber de tudo que está acontecendo, Exatamente. né? Que aquilo ali ela vai associando. Exatamente. É a mesma coisa de uma criança que sente medo em dormir só, os pais vão colocar para dormir, deita ali. Aí, se eles disserem, não, eu vou continuar dormindo com você aqui na cama a noite toda. E aí eles saem escondido no meio da noite, quando ela Sim. acorda, que não acha. Aí tem aquela reação. E outra coisa é se eles disserem, olha, eu vou deitar aqui com você, mas depois, quando você agarrar no sono, eu vou para minha cama, mas você não vai estar só. Então é a mesma coisa que a gente, esse mesmo olhar que a gente deve ter, que os pais têm que ter na separação. É não mentir para a criança, né? Sempre falar a verdade, bem porque vai ter a guarda compartilhada. Uma semana vai estar com um, no final de semana vai estar com outro. Isso, E aí, como né? é que a criança vai colocar isso na cabecinha dela? Se não ter uma conversa, se não ter uma preparação. Se ela não saber do que está acontecendo, né? Exatamente. Aí ela não vai conseguir programar a cabecinha dela. E aí, será que toda semana vai ser algo novo para ela? Aí ela já desenvolve ansiedade. O que será que vai acontecer nesse final de semana? Eu vou Verdade. para onde? Eu vou ficar com quem? E aí já começa, né? Porque a ansiedade é a gente pensar em algo que ainda vai acontecer. É você ficar naquela angústia, pensando aquele Antecipando, medo, né? antecipando. E com Isso a é uma, criança não é diferente. isso é uma preocupação, uma pré-ocupação. Na verdade, a criança ela já Sim, começa a se preocupar com algo que vai acontecer. Então, justamente é antes, né, do que vai acontecer. Ela não sabe, né? É algo incerto. E vai gerar nela muitos sentimentos, sentimento de angústia, sentimento de medo, né, a insegurança, porque a criança não sabe o que vai acontecer. Ela exatamente. vai apresentar aquele sintoma diante disso. A criança ela precisa ser. Porque assim, tem alguns adultos que acham que não necessariamente a criança precisa estar dentro de um diálogo, né? Que não tem necessidade de estar dentro de um diálogo, né? Uhum, Só que não é assim que funciona. A criança é um ser humano também. E a criança está em um uhum. processo de desenvolvimento, né? A criança percebe, por mais que o adulto não fale, a criança vai perceber o comportamento, né? Com Diversas certeza. vezes acontece, né? Existe casos, por exemplo, de pais que terminaram o relacionamento, existiu o término e um dos dois sofrerem muito, né? E o outro não preferiu, né, ficar com toda aquela situação, todo aquele sofrimento sem comunicar à criança. E a criança Uhum. depois virou um adolescente e esse adolescente agora culpando os pais, justamente o que diz. Hoje eu busco um psicólogo e um psiquiatra por conta da situação que vocês fizeram lá no passado e que não conversaram com a gente, né? Comigo, com meus irmãos, e deixaram a gente assim, sem saber de nada. É importante Exatamente. dentro do desenvolvimento da criança, né? Da forma que ela vai entender. Porque só os pais, né, de início, eles estão ali dentro de qual forma eles conseguem mediar essa situação com o próprio filho, né? De que forma é que eu vou Uhum. falar, né, com meu filho ou com minha filha diante de uma situação. A criança, ela precisa, sim. Com certeza. Bem, porque hoje a geração de crianças que nós temos não é aquela geração de crianças há uns anos atrás. As crianças hoje elas entendem. Elas Sim. estão em um processo de desenvolvimento muito maior, né? Que qualquer coisa que a gente tente esconder, eles já se alertam. São inteligentes. Porque isso não era assim.
né? Por que está acontecendo? Meus pais não se falavam assim, por que agora estão se falando assim, rispidamente, né? Um olhando de cara feia para o outro. Então, assim, é importante, como você falou, não é que vai ter esse diálogo que vai falar tudo o que esteja acontecendo, mas falar o Sim. básico, falar o necessário para a criança não ficar, vamos dizer, perdidos sem saber o que é que está acontecendo ali. Porque é uma Isso. família, o espelho que eles têm são os pais. E Sim. aí, se eles perdem isso, se eles perdem o brilho desse espelho, eles vão se espelhar em quem? Verdade, né? Disse tudo, né? Os filhos, eles acabam repetindo, né, o comportamento que muitas vezes os pais fazem dentro do seu ambiente familiar, né? Com Se eles não certeza. falam e eles fazem, né, as crianças, elas estão ali observando o que está acontecendo, então, de uma certa forma, vai repetir aquele comportamento dentro do momento Sim, dela, né? Vai com repetir. certeza. Ela vai ter as dúvidas, ela vai ter a insegurança, né, diante de tudo que está acontecendo. Então, esse adulto, não é que é estar preparando essa criança, né? Não é que dizer que essa criança não vai ter uma frustração. Sim, ela pode ter, mas quando ela tiver Sim. essa frustração, ela vai identificar o porquê daquela frustração, né? Então, é justamente, né, no manejo da ansiedade, né? E algumas vezes acontece, eu falo para alguns pacientes mirins, né? Leve sua ansiedade como se fosse seu amigo, né? E algumas vezes ele está ali do seu lado. Pegue na mão da sua ansiedade, né? Ela vai estar do seu lado, mas ela só não vai necessariamente dominar você. Você está à frente. Você é que vai comandar toda a situação, né? Você vai Uhum. precisar dela. Não, não tem Com jeito certeza. de dizer que não precisa, porque vai precisar, ela faz parte. Exatamente. E quando eu fiz a postagem da nossa live hoje, aí teve um questionamento no direct, né? Sim. Que vocês falam que quem sofre de ansiedade tem que fazer terapia, procurar um psicólogo. Como é que o psicólogo vai conversar com a criança? Como é que vai fazer terapia com a criança? Justamente, né? Porque assim, nem todo. É porque com a mediação com o adulto é totalmente diferente com a criança, Diferente. né? Aham, com Com a certeza. criança vai a partir de toda a ludicidade, né? Por isso que o primeiro momento é de grande importância com os responsáveis dessa criança, né? Que sejam os Uhum. pais, né? Ou alguns cuidadores. E aí, a partir desse primeiro momento, que vai trazer a queixa e vai fazer a avaliação psicológica com a criança, como, né? Porque diante do primeiro momento, vai se levar para o psicólogo, né? O que a criança gosta de fazer, né? Do que a criança gosta de brincar, quais são as brincadeiras favoritas, justamente para, durante o processo da terapia, né? O que o psicólogo vai investigar, né? Buscar aí dessa criança dentro do mundo dela, do mundo da Com brincadeira, certeza. né, da ludicidade, a partir do brincar. A criança, ela expressa muitos comportamentos e muitas reações a partir Uhum. da ludicidade, né, com desenhos, com músicas, com filmes, né, de certa forma, ali é o mundo dela. A criança é a criança, né? Exatamente. Então a gente tem que entrar E nesse mundo. exatamente. E é ali através dos desenhos que muitas vezes elas expressam muitos sentimentos. Sim, muitos, né? Muitos sentimentos. Muitas situações que acontecem, né, dentro do ambiente familiar, dentro da escola, né, Sim. no ambiente social dela, né, vai representar muita coisa, né? Tem pessoas que não entendem, né, mas dessa forma, como a gente consegue fazer também a mediação e saber interpretar. É de grande importância também ter essa visão, essa interpretação, né? Nesses Com desenhos, de certeza. forma como a criança brinca também. Isso é um fator, né? Se a criança ela Uhum. repete muito, né, a mesma brincadeira, né? Então, porque de certa forma está chamando a atenção para algo, né? E é nosso papel estarmos, Exatamente. né, atentos a saber identificar ali o que está acontecendo para depois mediar esses pais, né? Já chegou pais para mim que
disse, ah, mas se a criança não gosta de conversar, como é que ela vai fazer terapia, né? Aham, Então, é justamente exatamente. a partir de entrar nesse mundo da ludicidade, né, que conseguimos aí buscar diversas informações, né, diante da vida, da rotina dessa criança, de acordo com o ambiente que ela vive, né, escolar, Ex- social e familiar. Sim. Temos uma pergunta aqui de Léo Dias. Deixa eu voltar aqui. O correto é falar para a criança. O correto é falar para a criança que seus pais irão se separar ou que já estão separados. Qual o impacto maior? Bom, se der tempo falar antes, é importante que sim, né? Que fale Com antes. certeza. Até porque, para a criança, ela identificar que a partir de um determinado momento, né, ela não vai ter mais só uma casa com pai e mãe, né? Ela vai passar Uhum, a ter duas casas. Então, sempre a prevenção, o impacto vai ser menor, né? Se você falar com antes, certeza. vai ter um impacto menor do que falar depois, né? Mas se houve uma situação muito, né, de imediato, que necessariamente, né, porque de certa forma, assim, quando existe um relacionamento, né, um término, já vem de algum tempo se Sim, desgastando. Então, esse adulto, ele vai exatamente. saber identificar que em algum momento ali pode ser que exista a ruptura. Então, necessariamente, aí existe a necessidade dessa preparação anteriormente, né? Não deixar para depois, porque o impacto depois vai ser maior. Maior. E até mesmo que com essa separação, tanto a mãe quanto o pai podem arrumar uma outra pessoa. Sim, Pode sim. ter o convívio dessa outra pessoa que não era da família. Então, assim, é importante, como você falou, se tiver um tempo, preparar sim a criança para enfrentar essa nova rotina dela, né? Que não vai deixar de Isso. ser fazer parte. Isso, e até porque também existindo, né, um novo cônjuge aí, ou pai ou mãe, essa criança ela vai ter também, não quer dizer que necessariamente ela vai de imediato aceitar, né, esse Sim, relacionamento. Ainda vai existir aí uma dificuldade para essa criança aceitar esse outro desconhecido, né, com esse com pai ou certeza. com essa mãe, né? Então precisa de uma mediação também para essa criança aí, de certa forma, trabalhar, né, as suas emoções diante desse novo que está ali convivendo com ela. Por isso que É, muitos, né, muitas crianças, elas têm dificuldade, né, de aceitar o outro companheiro, né, porque acha que o pai ou a mãe é só deles, né? Só uhum, que porque elas imaginam que ele vai perder um com pouco do certeza. tempo dela, né? Principalmente a criança, porque deseja um tempo maior com esse pai ou essa mãe. E tendo outra pessoa, né, esse tempo ele vai ser, de certa forma, dividido. E Sim. aí gera também E um impacto. isso. E além dessa conversa com as crianças, é muito bom os pais se trabalharem também para que não fale para a criança mal do outro, nem o pai falar mal da mãe, nem a mãe falar mal do pai, porque a criança tem uma imagem do pai e mãe, né? Isso. Tem aquela imagem, então assim, quando acontece isso, aí a criança já começa a desenvolver sentimentos que elas ficam assim, por que minha mãe está falando mal do meu pai? Por que meu pai está falando mal da minha mãe? Se antes não era assim. Isso, né? Isso cabe aí a uma justamente essa organização, né? Por mais que o término se for de algo, né, que deixe muito rancor, é importante. Por isso que Sim, é importante nesse momento aí ter um auxílio psicológico, né? Para essa exatamente. preparação, porque nem sempre o adulto já está ali com suas emoções, né? Que muitas vezes tentando lidar com seus sentimentos e aí às vezes não sabe o que dizer para a criança. Tem os que falam, eu não sei o que é que eu vou falar para os meus filhos, não sei de que Uhum. forma, como eu vou começar. E isso é importante estar aí
né? Se não sabe, se tem essa dificuldade, é buscar um auxílio, né, profissional para que consiga fazer essa mediação. Não é que o profissional vai dizer para essa criança, né, que houve a Isso. separação. Isso é o papel do pai e a mãe. Nós vamos fazer a mediação, né, para que esse pai e essa mãe se sinta segura em falar para a criança dessa separação, né, de como ocorreu dentro, né, da forma de entendimento dela, né? Não vai precisar falar tudo, mas que necessariamente a criança vai morar em uma casa e em outro momento vai morar em outra. Isso vai depender de Com como, certeza. né, houve aí a conciliação. Que é importante, e a criança tem que saber que não vai existir ex-pai nem ex-mãe. Isso, Sempre vai ser ali o pai e a mãe. E para isso, ela vai precisar desse apoio, que se os pais não tiverem, né, essa condição, assim, é muito importante procurar o apoio psicológico de um profissional para ajudar nessa mediação, para não ocasionar mais danos para a criança, na saúde da isso. criança. Verdade. Até porque a criança, às vezes, ela. Porque quando existe a separação, de certa forma, ocorre um luto, né, para essa criança. Sim. Aí, nesse luto, gera os medos, a insegurança, a ansiedade, né? E aí, a criança, às vezes, dentro do processo do luto, também gera culpa. Às vezes, a criança Uhum. pode até chegar a se culpar por conta de, né, dessa Isso. separação. Às vezes ela não entende. Existem algumas que acham realmente que foi por culpa que eu fiz isso, né, que eu me comportei assim, né, não deu certo dessa forma. Então, aí, se essa criança não está por dentro, né, do que está acontecendo, ela vai se sentir culpada, de certa forma vai somatizando, né, nela, se ela não Com conseguir certeza. expressar o que está sentindo, e vai gerando diversas patologias, né? Exatamente. Fabiana, nós já estamos chegando perto, né, do nosso horário, que é para a gente poder deixar a nossa live salva, mas ainda tem alguns minutinhos, né? Se alguém mais tiver alguma pergunta. E eu queria te perguntar, né, como você já trabalha com esse público, já tem essa experiência, quais as dicas que você deixa para o controle da ansiedade infantil? Passa rápido o tempo, né? Mas aí vamos lá. Né? Então, assim, para o controle, né, o manejo aí dessa ansiedade infantil, primeiramente, o que a gente falou lá no início, a rotina. Obrigada, Bela. É necessário essa rotina, porque a criança ela já vem no nível, né, de acelerado, né, vai depender também do âmbito familiar, se também tem os comportamentos ansiosos e essa criança também, automaticamente ela vai percebendo o que está acontecendo e vai gerando nela ansiedade. Então é importante que consiga, né, criar uma rotina para essa criança, para ela identificar que vai existir um tempo e um momento para determinada situação, né? Sim. Ou uma viagem, ou, né, um passeio que for fazer, ou as aulas mesmo, né, agora no período de quarentena, vai existir aí todo essa, de certa forma, essa rotina, vai precisar organizar. E quando Uhum. apresentar, né, essa ansiedade que seja em um nível, né, bem elevado, que esses pais, né, ainda não conseguem identificar que seja uma ansiedade que a criança apresente, é importante que fiquem atentos a justamente essa criança estar se esquivando, se inibindo, não querer estar falando sobre o assunto e começar a proporcionar a essa criança alguns momentos para ela que sejam momentos livres, né? Que ela ali possa Uhum. usar da sua criatividade e manejar as suas emoções, automaticamente vai reduzindo o nível de ansiedade, né? E ali, o que acontece quando está ansioso, né? A respiração, ela começa a ficar mais ofegante, né? Então, é que é Uhum. importante justamente trabalhar nessa criança, a ela tentar prestar atenção mais na respiração dela. Geralmente, né, eu falo para algumas crianças, lembra como é que cheira uma flor
e como é que sopra uma vela, né? Então vai ser nesse ritmo, né? De cheirar a flor e soprar a vela e fazendo diversas vezes para que essa criança consiga se acalmar naquele momento ali que gera ansiedade. Com certeza. E sempre os pais terem o cuidado para não estar ocupando todo o tempo da criança, como você falou, né? Sim. Criar uma rotina, até mesmo para que eles não fiquem ansiosos. E agora eu vou fazer o quê? Eu terminei a tarefa escolar e agora eu vou fazer o quê? Então, assim, é Isso, importante e muito importante, como você lembrou, deixar um tempo livre para ela se desenvolver também, ela mostrar as suas habilidades. isso. É a Às partir vezes, daí que ela vai conseguindo, né, usar e saber identificar, né, o que habilidade ela tem, que estava ali escondida de uma exatamente, rotina sobrecarregada, né? com Então, certeza, se não tiver esse tempo, essa criança às vezes não vai identificar, né, a sua própria sim, habilidade. com certeza. Então, eu queria aqui já, né, para a gente encerrar, estamos chegando no nosso horário. Quero agradecer a todo mundo que estava presente aqui com a gente. Quem não pôde assistir a live vai ficar salva no IGTV, né? E depois também eu posto lá no YouTube. Agradecer a você, Fabiana, por aceitar esse convite, nesse meu projeto dessas lives, que foi muito enriquecedora a nossa noite, o nosso bate-papo. Obrigada. E Foi muito deixar bom. aí uma dica para os pais. Observem as suas crianças, observem todos os sintomas, tudo que suas crianças vêm fazendo. Às vezes é algo que você acha que é normal, mas não é. Isso. Se persistir, né, diante de um tempo elevado, 1 mês, 2 meses, é importante estar em alerta, né, que Com a criança certeza. não vai ficar fazendo essa repetição se algo não estiver acontecendo com ela, né? Sim, obrigada, Neide. Então, eu E quero agradecer. sempre e procurar uma ajuda psicológica, né? Ver que não pode, que tem algo de estranho, corre pra gente, né, Fabiana? Estamos aqui para fazer esse acolhimento e os Aham. acompanhamentos desses pequenos. Isso. Eu agradeço também a você, né, pelo convite e a todos que estiveram aqui presentes. Tem alguns aí dos meus pupilos, alguns Isso. seguidores meus e conhecidos. Agradeço por estarem aqui também, né? E Aham, muito bom poder estar trazendo, né, esse tema aí que é de grande importância, que sim, além de ser um momento agora, né, que vem trazendo muito diante do isolamento social, né, mas que a ansiedade ela já é um fator aí que vem desenvolvendo em diversas pessoas no mundo todo, né? É uma situação que exatamente. precisamos ficar em alerta porque precisa assim de uma mediação psicológica. Com certeza. E eu quero aproveitar, né, e falar para o público que amanhã eu vou estar com o psicólogo Marcelo Oliveira e a gente vai falar também sobre ansiedade na adolescência, Ah, dando que a maravilha. continuidade, criança e adolescência, né? Então amanhã a gente vai falar de ansiedade na adolescência. Que se Maravilha. confunde muito aí com muitos comportamentos, e aí a Sim, gente vai estar abordando esse tema, muito bom também. viu? Pronto, Tá obrigada, bom. gente. Tchau, tchau, até a Obrigada, um próxima. abraço, até a Tchau, próxima. tchau.